Quem verdadeiramente veio para se alimentar essa noite, diga amém? Amém. Então, sente-se à mesa, que na verdade é o seu lugar, e vamos então receber o alimento das nossas almas, o verdadeiro pão que é a palavra de Deus, que alimenta nossas almas, em nome de Jesus. Eu convido todos a abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. E vamos ler apenas um versículo para podermos estar ministrando aquilo que o Santo Espírito nos revelou. Aleluia. Romanos, capítulo 5, e versículo de número 8. Os irmãos encontraram? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Amém? Amém. Eu vou ler aqui na tradução. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Oremos para ter o discernimento da mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez unimos a nossa oração na Tua presença, através do único nome pelo qual importa que sejamos salvos e que o Senhor permite abaixo dos céus, que é o nome de Teu Filho Jesus. Nos prostramos perante a Ti, Senhor, pedindo que a Tua graça venha sobre nossas mentes, a Tua unção venha, Senhor, nos libertar de toda cegueira, de toda falta de entendimento. Para isso precisamos ter o discernimento pelo Teu Espírito, pois a mente natural não consegue discernir as coisas do Seu Espírito, meu Deus. Mas Teu Espírito é o único que pode dar a nós o entendimento sobre as coisas ocultas do Teu reino. Para a Tua glória, então, que venha a unção do Teu Espírito Santo sobre cada vida que está orando e que deseja verdadeiramente ser essa noite transformado pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler de novo. Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Algumas traduções vão dizer, sendo nós ainda inimigos. Olha só. Amados, hoje Deus quer nos fazer entender mesmo sobre o que é um amor incondicional. Observe bem que essa passagem que acabamos de ler está dizendo que Deus prova o seu amor por nós, quando deu o seu único filho, o seu unigênito filho, que também, se você ligar essa passagem de João 14, 26, com o mesmo livro, com o mesmo evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, isso vai ver escrito lá: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Um amor incondicional, entendeu? Essa é a tal maneira que Deus revela em João 3,16 e agora então revela também em Romanos, capítulo número 5 e versículo de número 8. Ou seja, que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo, seu Filho único, morreu por nós, quando ainda nós éramos inimigos, pecadores. Então essa é a maneira tal que Deus nos amou, quando entrega o seu único Filho para morrer a nossa morte, nós sendo ainda pecadores. Então fique bem claro qual é essa tal maneira que Deus revela em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E qual é essa tal maneira? Uma maneira incondicional. Nós éramos inocentes? Nós éramos santos quando Deus mandou seu Filho? Não, senão não precisava ter vindo, né, amados? Bastava ele continuar passeando conosco na viração do dia, né? Como ele fazia com Adão e Eva. Mas ele, quando enviou o seu Filho, nós não éramos santos, não éramos inocentes, mas sim pecadores. Até porque a Bíblia não mente, a Bíblia é a verdade. Então cuidado para você achar alguém muito interessante, essa pessoa é exemplo, é um modelo. Não, o modelo é Jesus Cristo. Nunca você coloque ninguém acima de Deus, porque o que a Bíblia diz abaixo de Jesus Cristo é que todos pecaram e todos carecem, todos precisam de Deus. Amém? Então que ninguém fique julgando um ao outro, porque isso nem Jesus fez. Jesus veio amar. Ele veio justamente amar o pecador, para libertar o pecador dessa morte eterna. Porque aqui na terra nós estamos vivendo num mundo dominado pelo inimigo, e pecado todos nós cometemos. Se não é no agir, é no pensar, no olhar, enfim, todos nós pecamos. Então todos nós carecemos de Deus, e é isso que Deus enviou o seu Filho incondicionalmente,
nós sendo ainda pecadores, inimigos da cruz, inimigos de Deus, misericórdia. Então, amados, se acham isso muito forte, é forte mesmo. Mas tente, se você achar que isso não é muito forte, ou então que isso é demais, o pastor está exagerando demais, não é bem assim, né? Talvez você não conheça profundamente a palavra, então acha que é um exagero do pastor. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não tente, mas eu vou dizer para você aqui, ó, apenas uma força de expressão. Tente estar lá para tua carne, tente brincar com a palavra de Deus e falar: não, eu vou começar a faltar um cultinho, outro não tem problema, eu vou começar a dar uma pulinha ali, um pulinho aqui, não tem problema. Essas coisas, acho que esses pastores exageram muito. Tenta dar lá para a tua carne, para você ver se você vai ter ânimo de continuar buscando a Deus com toda a força da tua alma, com todo o coração. Não vai ter. Muito pelo contrário, cada dia mais você que vai ter os manjares desse mundo, porque é o que o inimigo oferece, e a carne gosta muito, porque a carne já está, é a parte contaminada, e nós temos que entender isso, irmãos. Por favor, entenda definitivamente, você é três individualidades numa só. Você é espírito, uma alma vivente com o corpo. Espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, espírito, alma e corpo, três em um, três individualidades ligadas a um só. Entende isso? Só que uma dessas partes está contaminada, é a parte da carne. Para não matar o espírito e a alma se perder, Deus condenou a carne. A carne está condenada a voltar a ser pó. Ela não vai subir, não estará na presença de Deus. Essa carne que nós tanto damos valor aí, ó, ela vai virar pó, vai virar nada, vai virar cinza. Então essa carne precisa ser dominada. Porque se você der lado para ela, quem está no governo dela é aquele que Deus entregou esse mundo. A carne ainda está no governo do inimigo. Tanto é que Deus lá da glória, a Bíblia Sagrada revela 700 e tantos anos antes de acontecer, que Deus agradou-se de ver o seu filho moído naquela cruz. Está escrito lá em Isaías, para quem quiser ver. E se você estudar um pouquinho sobre a teologia, não sai muito longe, foi escrito pelo profeta Isaías 700 e tantos anos antes de acontecer. Porque Deus deu a ele a visão, ele viu, ele fala: eu vi o meu Senhor. Então ele vê o Senhor e vê o Senhor, ele vê os dois Senhores, o Pai e o Filho. Ele fala: o meu Senhor agradou-se de ver o meu Senhor moído, ou seja, desfigurado. Por que Deus Pai se agrada de ver o Filho dele moído? Porque o Filho dele cumpria algo que é impossível aos homens, modificar a carne. Entendeu? Por isso que ninguém, não há um justo sequer. E aí um dos discípulos, depois de ver Jesus pregando, ele fala: mas como, Senhor? Sendo assim, não há quem possa ser salvo. É impossível ser salvo. Ele fala: realmente, aos homens é impossível. Não há como o homem ser salvo. O homem precisa de Deus para ser salvo. Ele precisa cultuar, ele precisa ser membro de um lugar, ele precisa ter frequência, ele precisa ter, discernimento, precisa ter submissão, ele precisa estar ligado o tempo todo em espírito, senão ele vai se esfriar. E se esfriar, irmãos, misericórdia. Se afastar, então, misericórdia dobrada. E se tornar um desviado, misericórdia 1000 vezes. Então nós temos que vigiar muito, amados, para que isso não aconteça. Por isso que a Bíblia fala: e você que tem esse estar em pé, vigie para que também não caia, né, amados? Então, nós não éramos inocentes, nós não éramos santos. Nós éramos sim o que a Bíblia diz que nós somos, por causa de Adão e Eva. Éramos pecadores, somos pecadores, ainda estamos sendo transformados. Inimigos de Deus. Isso é muito forte, mas se você tentar dar lado para a carne, você vai ver se o ânimo vai continuar aí. Não tente, irmãos. Tem gente que está brincando. Tem gente que fica assim: não, pastor, fala para não faltar, vou dar uma faltadinha. Aí eu vou quando me convier. Eu não sou obrigado a estar lá todo culto, eu vou quando me convier. Você não é obrigado a dar nada, irmão. A nada, absolutamente nada. Mas só que você vai ser obrigado a uma coisa, a colher o que você está plantando. E se Deus te instruiu você não faltar, você não deixar de congregar, não deixe de congregar, porque Ele sabe o que está falando. Você não sabe o que está fazendo, mas Ele sabe o que está falando. Então não deixe de congregar, não deixe de buscar, não deixe de perseverar, porque só vai vencer aqueles que perseverarem. Amém? Até o fim. Isso não é até você achar que é interessante. Eu vou perseverar até o ano que vem. Se minha vida não mudar, eu vou abandonar tudo, eu vou virar casaca. Deus vai continuar sendo Deus, meu querido, minha querida. Você já não sei, mas Deus vai continuar sendo Deus, né? Então, fique em espírito, fique em verdade com o Senhor, que você vai ver que Ele só quer o teu bem. Porque o que você vai ver depois na glória celestial, você vai falar assim: valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena toda a minha luta, valeu a pena mesmo eu ter mortificado a minha carne. Então só basta você crer
e crer, você precisa ouvir a palavra. Se você não ouvir, não vai vir a fé. E a fé é o único meio que você realmente permanece na presença de Deus. Amém? Eu vou pedir que você vá comigo na carta de Romanos também, no mesmo capítulo que nós lemos há pouco, capítulo 5, mas que você vá no versículo 10, e na parte A, você vai ver que não sou eu que estou dizendo isso, amado. É a palavra de Deus que fala que nós éramos inimigos. Sim, olha aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo que aquele que está na carne é inimigo, é a Bíblia Sagrada. Olha aqui, ó, Romanos 5, versículo 10, a parte A. Todos encontraram aí? Porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Somente a parte A, para você entender que nós estamos falando pela palavra de Deus. Então, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Olha aí, mas é muito sério. É exatamente isso que a palavra diz. Deus nos amou incondicionalmente, ou seja, Ele não esperou, não, vou esperar aquela bênção ser minha amiga, vou esperar aquela bênção, aquele ser, né, meu seguidor, vou esperar, quando ele decidir, quando ela decidir, então eu vou ser amigo deles também, eu vou ser o Deus deles. Não, Deus te amou mesmo você no pecado. Ele não amou o teu pecado, Ele amou a tua alma e teve misericórdia de você. Amém? Então, não se iluda. Deus te amou enquanto você era inimigo e te ama mesmo assim ainda, você ainda lutando contra o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus fala que a nossa carne, quando você dá lado para a carne, a palavra em Gálatas capítulo 5 diz que ela guerreia contra Deus, a carne guerreia contra Deus, ela não quer. Se você dá lado para a carne, hoje tem culto, hoje eu não vou, eu estou cansado, amanhã para ter uma dor de cabeça, amanhã para estar com isso, vai fazer sempre assim. Por quê? Porque a carne vai guerrear para não ouvir a palavra de Deus. Ela não quer saber, ela sabe que está condenada, e quem domina a tua carne, você sabe quem é também está condenado, e não tem nenhuma chance mais de reconciliação, está condenado na eternidade. Então vamos vigiar, né, amados? Então Deus nos amou de uma tal maneira e essa maneira foi incondicional, mesmo a gente sendo inimigos. E saiba de uma coisa, a Bíblia confirma isso lá em primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse, no capítulo de número 4, versículo 19, e a parte A, para quem acha que eu estou falando de mim, que é uma palavra do pastor, isso não é a palavra de Deus, quando ele diz que Ele nos amou incondicionalmente, nós sendo ainda inimigos. E aí ele vai falar aqui, ó, que não foi você que amou ele. Jesus fala isso, né? Em João 15, não fosse vós que me escolhesse, antes eu escolhi a vós. E carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, e a parte A, capítulo 4, versículo 19, e a parte A, vai dizer assim, ó, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você não deu o primeiro passo, Deus que deu o primeiro passo para te amar. Entendeu isso, amados? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Amados, e esse amor de Deus foi fazer o quê? Dar o seu único filho para morrer por causa do seu pecado, morrer a morte mais dura de se enfrentar, foi a morte da cruz. Jesus não hesitou e foi até o final para cumprir a vontade do Pai, que era pagar a dívida que era do ser humano por causa da desobediência, né? Então, amados, eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala que Ele morreu por nós, sendo nós inimigos. Agora eu vou dizer uma coisa para você que a Bíblia também revela, tá? Eu vou pedir que você volte a Romanos, deixa aberto no capítulo 5, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, você morrer por alguém que é bom, já é meio difícil achar alguém que morra. Alguém que se candidata a morrer uma pessoa boa aí, levante a mão, por favor. Levante a mão. Alguém se candidata a morrer por alguém que é bom só porque é bom? Mas a Bíblia diz que pode até acontecer às vezes, alguém se candidatar a morrer por alguém que é bom. Pode acontecer, meio difícil, mas pode acontecer. E se acontecer, é raro, né? Muito raro. Ninguém se candidata a morrer por ninguém aqui, não, com certeza, né? Mas quero ver morrer por um inimigo declarado. Aí sim, que jamais alguém se terá coragem de fazer isso. E a Bíblia fala isso em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Quero você refletir, amados, o quanto esse Deus te ama, o quanto você foi salvo da morte eterna, em todo o tempo que você pegou, brincou, zombou, escarneceu, né, da palavra de Deus, não buscando aí. Olha lá, Romanos 5, 7, diz assim, ó, dificilmente, eu vou ler a tradução que eu tenho aqui, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, alguém bom, né?
Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Talvez, olha a palavra diz, talvez tenha coragem de morrer. Mas o versículo 8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morrendo em nosso favor, quando ainda éramos inimigos, pecadores. Está bem claro isso, amados? Isso tudo é o amor que você prega, que você louva, que você exalta o Senhor aí, né? Dizendo que é um amor totalmente incondicional. E não havia condição nenhuma. Deus não condicionou nada a você para Ele te amar. Ele simplesmente amou muito e muito, a tal ponto de fazer o que Ele fez. Amém? O que acontece também às vezes, muitas vezes, é que muitos se acomodam com essa palavra. Então Deus, Ele me ama incondicionalmente. Ele me ama, por isso que eu vou aprontar o máximo, porque Ele não tem condição. Ele não me amado. Eu volto a dizer, você tem um tempo de vida, você não sabe qual é esse tempo. E naquele dia seu joelho vai ter que se dobrar. Se você não tiver com o teu nome escrito no livro da vida lá, Ele vai chamar você de maldito. Maldito, eu nem vos conheço, eu nem vos conheço. Entenderam, amados? Voltaram com o barulho aqui do lado. Vamos orar, né, igreja? Vamos orar, né? Vamos orar, que isso é uma falta de respeito, né? Dia de culto, um lugar sabendo que tem uma igreja que está há 23 anos, eles vieram agora, questão de alguns 2, 3 anos, 4 anos no máximo, e colocam um som de culto sexta-feira de libertação, mas é o inimigo fazendo graça, né? Hoje mesmo eu comentava sobre essa situação aqui. Mas se eu estender as mãos e profetizar algo, acontece, tá? Só não vou fazer porque eu amo as pessoas que estão ali e ainda vou considerá-los inocentes ainda, né? Mas isso é falta de respeito com a obra do Senhor. Vou ter uma conversa muito séria com eles. Mas vamos seguir aqui. Para quem não está entendendo, que nós estamos do lado aqui de um local que é uma espetaria e que eles tinham parado com música ambiente e voltaram. Eles estavam respeitando. Na sexta-feira só fazia depois que terminava o culto. Agora voltaram de novo, depois de um bom tempo. Mas eu creio que aqui tem intercessores, né? Amém? Tem pessoas que sabem orar aqui, não sabem? Sabem profetizar? Amém? Então, lembra que você tem autoridade? Então nos ajude em nome de Jesus, né? A gente pode ganhar um silêncio apenas na oração, nessa batalha. Amém? Ela não é nossa, é do Senhor, porque a igreja não é minha, é do Senhor, né? Voltando para cá. Então Deus nos amou, vou falar mais alto. Aumente o som para mim, por favor, aqui. Vamos cobrir o som, vamos tapar o som dele. Aumente também o retorno aqui. E que fique alto o nosso som. Está bem ouvido? Estão ouvindo bem? Para sair também ali na gravação. Vamos lá. Então, amados, vai doer um pouquinho sobre ele, é melhor você ouvir isso do que dar lá para músicas satânicas, né? Então, amados, em nome de Jesus, Deus nos amou incondicionalmente. É um amor incondicional. Então muitos se acomodam nessa situação, dizendo: então eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque Ele me ama incondicionalmente da forma que eu estou. Eu vou dizer para você uma coisa: infelizmente eu tenho que te revelar isso. Você tem que tomar cuidado, porque enquanto o fôlego está aí, glórias a Deus, se Ele expirar, e for hoje o dia de expirar, você está brincando com Deus. De Deus ninguém se zomba, e certamente o quão plantou Ele vai colher. Então vigia com isso tudo, tá bom? Esse raciocínio louco aí. Aí tem outra situação também interessante, que as pessoas falam assim: mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Maravilha, a Bíblia é a verdade. E eu volto a dizer, ela não tem fim mesmo, porque Deus é infinito. Por isso que não tem fim. Algumas pessoas entendem errado a palavra de Deus, pegam uma palavra dessa e falam: Deus é misericordioso, a misericórdia dele não tem fim, ela se renova a cada manhã. Espera aí. Ela não tem fim porque Ele é infinito. E a cada manhã, se eu abrir os olhos amanhã, como o ser humano se acomoda numa situação. Deus é incondicional o amor dele, então eu posso fazer tudo. Né? Porque elas não têm fim. Porque, aí vamos lá para a palavra da verdade, não tem fim porque Ele é infinito. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é Deus eternamente. Então, as suas misericórdias não têm fim. Agora, você é finito como ser humano. E aí, um dia, teu joelhinho vai ter que se prostrar perante ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. E aí? Né? Como diz algumas crianças, Inaí, né? Inaí, fim da escola, né? O Natan, né? Aí ele faz isso quando era pequeno. Tem um vídeo gravado dele, por isso que eu estou brincando com ele. Ele já gosta de conversar, esse menino, né? Então, imagina quando era pequenininho, parecia uma matraca. Ele falava, contava a história e ele falava: Inaí, é engraçado o vídeo dele. Depois ele fala: Inaí o que mais? Fim da escola. E assim vai ser o fim da escola para muitas pessoas que brincam com esse Inaí, né? Deus é infinito, né? Então, esqueça disso, Ele é misericordioso
e as suas misericórdias não têm fim por causa desses motivos que nós falamos agora. Então, amados, cuidado com esse raciocínio aí, que é um raciocínio perigoso. Há um tempo limitado ao homem, e o homem não sabe quando é que tem quando ele termina de se buscar Deus. Sua Bíblia só revela: todo ser que respira, louve o Senhor. E a Bíblia também alerta: buscai-o enquanto pode, invocar enquanto está perto. Amém? Pois aquele dia não haverá misericórdia. Aquele dia, diz a Bíblia Sagrada, que Deus não vai ter misericórdia nenhuma. Aliás, Ele vai chamar de maldito. Não me chame de Senhor, porque você nunca me chamou de Senhor. Eu nunca fui teu Senhor, maldito. Olha só, vai chamar aquela alma de maldita. Misericórdia. E aí, então, só pela graça, né? Então, nós não podemos confundir, amados, o amor incondicional de Deus com bênçãos também. Porque as pessoas falam assim: não, eu estou sendo abençoado. É o diabo que está te dando. Ele vai te alimentando igual o traficante alimenta o viciado, por um tempo, até o tempo que você não tem mais condição nenhuma de se manter e ficar sem aquele vício. Aí acontece o quê? Aí você vem, agora você precisa de mim, vem cá. Agora você vai entregar a tua vida para mim, porque eu quero tudo que você tem. É assim que o diabo age. É por isso que você vê aí pessoas se definhando, acabando com tudo, roubando pai e mãe dentro de casa, para consumir aquela desgraça. Por quê? Porque já o amigo dele se aproximou e Deus foi dando para eles. O diabo faz isso, vai dando. Tem pessoas que brincam, mas eu estou bem, eu estou pegando, mas estou tudo bem, olha porque eu estou legal para caramba. Você está justamente na fase que o diabo está te dando, para você viciar no pecado. E aí, amado, quando você acordar, vai ser exatamente como alguém que não consegue mais viver sem a droga. Então, amados, o amor incondicional de Deus não pode ser confundido com bênçãos. Essas bênçãos que você recebe no pecado, elas não são bênçãos, são arranjos do diabo para te enganar. Entenda bem isso, porque a única coisa que é incondicional de Deus é o amor. As bênçãos são condicionadas. Entenda isso. Se você quer ver isso na Bíblia, vamos lá. Desde o primeiro homem, desde o primeiro Adão, Deus condicionou ele para continuar sendo abençoado. E ele saiu da condição que Deus impôs. Vocês se lembram disso? É só você pesquisar a Bíblia Sagrada. Não pule lá em Gênesis, por favor. Ou então só escute, se não der tempo. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2. Gênesis, capítulo de número 2, versículos 15, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, qual era a condição dele continuar no jardim do Éden? Cuidar e cultivar. Até aí, tudo bem? Vamos lá? E o Senhor, Deus, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Olha aí. Entende, amados? Então havia uma condição do homem continuar andando com Deus na viração do dia e sendo abençoado com tudo que Deus criou para o homem. Era desde que lhe obedecesse. Tanto é verdade que a primeira vez que ele desobedeceu, a condição foi cortada, acabou, foi expulso do Éden. Amém, igreja? Alguém tem dúvida dessa condição? Então, aonde está as bênçãos acompanham o amor incondicional? Ela é condicionada, amado. Deus me fez isso hoje. Ele falou: filho, desde Adão. Aí vamos um pouquinho adiante. Eu podia pegar todos os exemplos bíblicos, nós ficaríamos aqui a noite toda. Vamos pegar o segundo exemplo que Deus me passou: Abraão. Vá lá, por favor, em Gênesis capítulo 12. Abraão, aquele que teve N promessas, para ser mais exato, 7 promessas cumpridas por Deus na vida dele. Eu podia pegar aqui a relação das promessas e te mostrar que Deus cumpriu todas as 7 promessas que fez a Abraão, aquelas mais evidentes que nós podemos ver hoje. Mas eu vou falar apenas algumas coisinhas de condição que Deus impôs para ele. Se você for em Gênesis 12, você vê que ele é reconhecido na Bíblia, né? Você sabe disso, que Abraão é reconhecido na Bíblia como amigo de quem? De Deus. E também como o pai da fé de todos que creem em Deus, começando pelo povo de Israel, que é dele que descende o povo de Israel, e depois todas as nações da terra, né? Entenderam isso? Então, por causa de Abraão, aliás, uma das promessas é essa: queria ser
o nome dele seria engrandecido em toda a terra. Hoje Abraão é conhecido exatamente por mais de 5 milhões de pessoas. Ele é conhecido e respeitado. É a soma de todas as religiões que creem no Deus vivo, mesmo que seja, não vou citar quais são, mas mesmo que sejam aquelas que muitas vezes são equivocadas, mas Abraão é respeitado. Até no islamismo, para quem não sabe, é respeitado Abraão. Então o nome dele foi engrandecido como Deus prometeu em toda a terra. Só não está aonde não tem o nome de Abraão ainda engrandecido, onde é proibido pelos governos pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, inclusive do Velho Testamento. Então, voltando para cá. Então, vamos falar de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo de número 2 e 3. Olha a condição que Deus deu para ele. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e te abençoarei. Tornarei-te famoso o seu nome, engrandecerei teu nome, e você será uma bênção. Essas são as promessas, são as bênçãos. Amém, igreja? Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí estão as bênçãos, as promessas de Deus. Amém? Vamos à condição para isso tudo acontecer? Vamos lá ver? Versículo 1. Vamos lá? Então o Senhor disse a Abraão, quando ele chama Abraão: saia do meio da tua parentela. Abraão era de uma família muito rica, vivendo uma situação muito cômoda, mas cômoda demais. E aí então Deus fala assim: eu vou acabar com a sua comodidade sua, saia da dependência da tua parentela, vá para onde eu te indicar. Aliás, eu não vou indicar agora, você pega o deserto e vá. E aí, saia do meio da tua parentela, do meio de todos da casa do seu pai, e vá para a terra que eu hei de lhe mostrar. Olha aí, amados. Então, qual era a condição de receber todas as bênçãos que Deus prometeu? A condição era: saia agora, no meio da tua parentela. Então, como é que não tem condição? O amor dele é incondicional, mas as bênçãos não são incondicionais. Há uma condição imposta por Deus, sim. Moisés, não se achegue para cá. A condição que eu peço, exijo agora, você se aproxime de mim, tire as sandálias dos teus pés. Essa é a condição. Eu te amo, até o ponto, desde que você nasceu, eu cuido de você. Mas tem uma condição de você vir na minha presença. Tire esse orgulho, tire a soberba de como você foi criado quando era príncipe do Egito. Esquece tudo lá. Tira a soberba do seu pé, tira a sandália dos teus pés. E entra aqui com humildade na minha presença. Esqueça tudo que você aprendeu no Egito, porque lá foi apenas um ensinamento. Eu apenas estava te guardando. Agora que eu vou te transformar realmente em quem eu quero que você seja. Então havia uma condição de Moisés ser sido escolhido. Deus amou Moisés desde que ele nasceu, mas havia uma condição dele ser abençoado como ele foi, né? Até hoje ser visto e lembrado como Messias, alguém, o Salvador do povo de Israel, literalmente um povo literal, como homens e mulheres físicos, né? Porque no mundo espiritual o Salvador, o verdadeiro Messias é Jesus, né? Mas ele representou muito bem, a tal ponto de Deus falar com ele assim. A escolinha aprendeu isso, né? Moisés, te far-te-ei Deus perante Faraó, e tu, assim como eu não falo com ninguém, só falo com os profetas, tu não falarás com o Faraó, teu irmão falará em teu lugar. Então isso porque eu te irei te fazer como Deus, tu serás Deus para o Faraó. Ou seja, o que eu sou, você será. Olha que engrandecimento. Vocês sabiam disso, amados? Quem sabia faz assim. Deus fala, estuda lá para você ver lá em Gênesis. Ele vai falar claramente: far-te-ei Deus ao Faraó. Ou seja, o Faraó tem que entender que você é Deus agora perante ele. Que coisa é massa, que coisa tremenda, né? E como eu também não falo com ninguém, não sei com os profetas, Deus não falava com ninguém, amado. Ninguém ouvia a voz de Deus, só os profetas, os ungidos dele. Então assim também, eu ungi teu irmão para falar no teu lugar. Já que você tentou me passar a perna, né? Dizendo que tinha língua pesada demais, né? Então na verdade ele não estava muito afim de voltar para o Egito. Vocês sabiam disso? Ele não estava muito afim de voltar para o Egito, porque estava levando uma vida já tranquila, né? Já 40 anos afastado, da outra família criada, estava vivendo muito bem, bem longe do Egito. Então houve uma condição de Moisés, realmente aconteceu que tudo aconteceu com ele, né? Ele tinha que tirar a sandália dos pés.
ou seja, esquecer toda a soberba, tudo que foi criado como um príncipe. Vamos ao herdeiro dele, a quem herdou o ministério de Moisés, Josué. Amém? Qual foi a condição imposta por Deus a Josué? Vamos lá em Josué mesmo, no livro de Josué, por favor, vamos lá juntos. Está atrapalhando o som lá de fora, os irmãos estão conseguindo entender, não é? Então, só se concentrar aqui, não se concentra não, que é isso que o diabo quer, né? Então fiquem firmes aqui, vamos ouvir o que nosso Deus fala aqui, né? A condição imposta a Josué, vamos lá, capítulo número 1, né? Para ele realmente ser, ele é comunicado por Deus, fala, meu servo Moisés morreu, e agora eu vou dar a você a sequência do chamado de Moisés. Olha que honra. Agora você vai estar substituindo você integralmente, vai fazer dele também Deus, enfim, né? Vamos lá, você vai ser substituto. Porém, vamos lá, as condições para isso, versículo 7. Tão somente ser forte e corajoso. Olha só, tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido para onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você então será bem sucedido. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei isto? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará convosco para onde quer que andar. Diga glória a Deus. Então, eu quero ser como Josué, então tá bom, seja tudo isso aqui, ó. Enfrente tudo que ele enfrentou, para você então ter direito de ver cumprido na tua vida as promessas de Deus. Amém? Então, sem querer me alongar muito, amados, há um texto bíblico em Hebreus que vai dizer assim: aquele que obedece, este que verá as promessas ser cumpridas. A Bíblia fala claramente que as promessas serão cumpridas ao que obedece, ao que guarda aquilo que Deus fala. Então Deus deixa bem claro que há uma condição para Ele te abençoar, é você obedecer a palavra dEle. Diga amém? Não se esqueçam, Deus é amor sim, Ele é amor, não tenha dúvida, como está na Bíblia, Deus é amor, mas Ele é também justiça. Diga amém? E Ele é totalmente imparcial na sua justiça, Ele julga totalmente imparcialmente. Então, se realmente queremos nos converter de verdade e entendemos sim que Deus nos ama incondicionalmente, o amor dele é incondicional, contudo não podemos confundir amor e todo esforço que ele fez para nos salvar com bênçãos que ele tem prazer de derramar. Ou seja, ele tem prazer de derramar desde que você obedeça. E isso está mais claramente ainda lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Vamos lá? É um dos 5 livros da Bíblia, escrito por Moisés. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, né? Capítulo de número 28. Deuteronômio 28. Lá diz assim, ó, olha se não está bem claro isso aqui, ó. Só quem quiser continuar achando que pode brincar com Deus, continue, né? Mas diz lá em 28, diz assim, versículo 1: se obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguindo e cuidando de todos os seus mandamentos que Ele ordenou, o Senhor, seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos, que vai ser descritas agora, virão sobre vocês e os acompanharão, mas se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então qual é a condição de Deus abençoar o povo dele? Se obedecerem, se guardarem e seguirem fielmente a sua palavra. Vocês vão ver que ele promete um monte de bênçãos, começando no versículo 3 e vai até o versículo 14, né? Então ele fala no versículo 14, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer um desses mandamentos que hoje lhe dou,
para seguir outros deuses, prestar-lhes culto, ou seja, a outro evangelho, né? Agora, o versículo 15 em diante, vai falar daquele que não obedece, daquele que realmente é acompanhado pelas maldições. Olha aí, ó. Então, entretanto, se vocês não me obedecerem, não obedecerem ao Senhor, seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que lhes dou, todas essas maldições a seguir cairão sobre vocês, correrão atrás de vocês e os alcançarão. Versículo 16 vai falar de maldições até o final do capítulo. Então, você vai ver que aí vai longe, hein? Até o final do capítulo são todas as maldições que Deus nos deixou escrito na sua palavra. Se você tiver curiosidade de saber e quiser continuar se arriscando, do versículo 16 até o final do capítulo são todas as maldições relacionadas. Então, amados, Deus é amor, Ele nos ama incondicionalmente. O amor dele é incondicional. Eu quero ver quem é mãe e pai aqui, que deixa o seu filho cometer loucura, sabendo que ele vai morrer, se você vai deixar ele fazer loucura. Só se você for louco igual a ele, ou pior do que ele, né? Se tiver o mínimo juízo de não evitar o seu filho morrer por causa da loucura dele, né? Se você for uma mãe ou um pai consequente, você vai deixar o seu filho fazer o que ele quer. Deus não é assim. Deus é zeloso pelos seus filhos. Então, Ele condiciona assim: olha, eu amo vocês, assim como vocês amam os filhos de vocês. Mas se vocês tiverem o mínimo de juízo, vocês não vão dar tudo o que eles querem, não. Porque eles não sabem o que é perigoso e o que não é ainda. E assim somos nós. Nós não sabemos exatamente ainda nada sobre o mundo espiritual. Estamos aprendendo com Deus. Nós temos noção ainda do que é esse mundo espiritual. Ele é muito perigoso. Se você não estiver coberto debaixo das asas do Altíssimo, você não faz ideia do perigo que ele é. Inclusive a morte é um espírito. Então, vigie com isso, né, amados? Então, para que possamos aprimorarmos cada vez mais e vivermos realmente debaixo da graça e conhecendo cada vez mais esse Deus, o conselho é que você busque a Ele com toda a força da sua alma. Mais do que você busca tesouros aqui na terra, títulos aqui na terra. Porque a Bíblia fala que viver debaixo da graça de Deus é mais do que todo o ouro e toda a prata e toda a pedra preciosa que existe na terra. Então, porque isso envolve a tua eternidade. Amém, igreja? Então, de Deus ninguém se zomba. Por isso que Deus revela na sua palavra: conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, igreja? Então, que nós possamos buscar esse crescimento enquanto podemos, se realmente queremos um dia usufruir das bênçãos eternas, e aqui na terra também, porque Jesus veio trazer bênção, veio trazer vida abundante. Por que tem crente que não vive vida abundante? Né? Porque ainda está naquela de que Deus está concordando com o pecado deles. Então, cuidado. Esses são os que sofrem, porque eles pensam que Deus, no seu amor incondicional, aceita tudo que eles fazem. Então, cuidado com isso aí. Ele aceita até um ponto que o teu dia está contado, ele sabe. Ele vai movimentar o sobrenatural para te despertar. Inclusive, isso aqui pode ser um despertamento para a sua vida. Para te evitar, mas quem sabe, né? Muitos ouviram e receberam uma bala perdida, foram atropelados, depois de uma mensagem, e zombaram. Não, o pastor falou, mas eu vou continuar, oba, porque para mim o que importa é levar a vida, deixar a vida me levar, porque Deus é assim mesmo. Ele fala, mas Ele me ama. Só falta Ele dizer: Deus é bobinho, eu engano Ele facinho. Amados. Então, amados, que nós possamos cada dia mais crescer na graça, no entendimento do Senhor. Porque é por isso que tudo que Deus deu esse tema para nós essa noite, e é um tema forte. O amor de Deus é incondicional, mas as bênçãos não. Foi provado por vocês hoje? Sim ou não? Foi, né, amados? Então, as bênçãos são condicionadas sim. Não se esqueça disso nunca. E se você está pensando que está sendo abençoado ou abençoado, mesmo estando em pecado, cuidado, hein? Cuidado. Não é de Deus. Essas bênçãos não são de Deus. São imitações de bênçãos para te seduzir, te enganar e fazer você trair a palavra de Deus. Vigia. Coloque-se em pé, igreja. Diga para o teu irmão do lado: estamos num culto de libertação. Graças a Deus. Amém? Porque é o que Deus deseja, que todo ser humano cresça na graça e no conhecimento dele e sejam libertos para a salvação. Então, em nome de Jesus, vamos orar.
Coloca a tua mão no coração. Se você sente dizer para Ele que você recebeu essa palavra, diga. Senão não seja hipócrita, porque nosso Deus, Ele conhece o teu coração. Diga com toda a força da tua alma, se você crer. Diga: Senhor Deus, eu aceito essa palavra, recebo ela, porque sei que veio do teu Espírito. Só me ajuda, Senhor. Me ajuda a permanecer na tua presença. Ajuda-me, Senhor. Faz com que eu realmente alcance a santidade. Em nome de Jesus. Diga amém. Então, que Deus possa testificar em seu coração, irmão e irmã, possa te ajudar a você se manter firme na presença dEle, para que você não perca o direito da vida eterna com Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, alguns iniciando a campanha de libertação, outros estão em meio da campanha, outros estão finalizando a campanha de libertação, mas todos convictos de uma coisa só, que só o Senhor é Deus, e o Senhor tem o poder, Pai, de ouvir todos os clamores no mundo inteiro afora, porque Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és onipresente, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, cada um fazendo com muita convicção de que o Senhor está atento a cada clamor, que fique então registrado essa reverência, esse temor, essa confiança que eles têm no Senhor, Pai, para que eles possam ver a glória do Senhor em cada pedido que eles fazem. Mas dá força a eles para que eles se mantenham e não quebrem essa corrente de oração e cumpra essa campanha até o final, para que o Teu nome seja glorificado. Porque cada vez que eles ouvirem a Tua palavra, estarão crescendo e aprenderão como ajudar, como cooperar com o Teu reino, em nome de Teu Filho Jesus. É para a Tua glória que, enquanto eles descansam, o Senhor estará agindo a favor da causa deles, mesmo que eles não vejam, até porque a fé não é o que eu vejo, mas sim o que eu creio. Então que venha esta fé sobre eles, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê no poder de Deus? Então você está começando, você está finalizando, está no meio ou está finalizando, faça esta seguinte oração agora, que eu quero concordar com a sua bênção. Digam todos em voz uníssima, digam: Senhor Deus, eis-me aqui na Tua presença, em o nome de Jesus, com a campanha de libertação, crendo que o Senhor está ouvindo o meu clamor, e eu tomo posse das Tuas promessas, e já posso adiantar que darei testemunho e darei louvor ao Teu nome, porque sei a quem estou entregando e de quem receberei a bênção. Tudo provém de Ti, porque só o Senhor é Deus. Diga amém? Glórias a Deus. A respeito desse momento sagrado, que é o momento em que filhos e filhas obedecem à voz do Pai, e por isso que são perseguidos com as bênçãos. Então é o momento da devolução do dízimo, é o momento da oferta, da semeadura, é o momento daquele que quer aplicar, que quer investir na obra do Senhor, empreender na obra do Senhor. Uma excelente escolha você fez, abençoar a obra do Senhor, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata do universo todo, e Ele pode mandar pegar dentro da boca do peixe a moeda de ouro para trazer para você. Então Ele é Deus, não se esqueça disso, amado. O problema é que nós limitamos o poder de Deus com as nossas mentes tão pequenas, né? Esse mês não dá, esse mês está complicado, e assim vai. Aí o diabo fala: maravilha, é o que eu queria, era tudo que eu precisava, que essa pessoa se endividasse, estivesse cheia de problema, para que pudesse roubar do Senhor. Então, em nome de Jesus, não entre nessa cilada. Está aí a oportunidade que você tem de quebrar esse jugo do diabo na tua vida, e fazer, você que é membro dessa casa, está semeando, investindo, está devolvendo o que pertence à obra do Senhor, que é o dízimo, a devolução do dízimo. Para aquele que está conosco na rede social e gostaria de abençoar essa casa de oração, não se preocupe, você não está aqui no presencial, mas se realmente você foi tocado por Deus e quer abençoar, nesse momento aparece ali, já está na tela, os dados bancários da igreja. Cuidado só para você não cair em golpes, né? Porque tem muito disso na internet, pode cuidar. Então os dados que estão aí são os dados da igreja. Observe que é uma conta no Bradesco, tanto para operações de transferência, como também para Pix, é o CNPJ da igreja. Então os dados estão bem na tela, é facinho de você ver, e é no Bradesco, tanto um quanto o outro cairá no Bradesco nessa conta. E qualquer um que você fizer, antes de você finalizar, você bater lá o confirma, verifique se o nome é Comunidade Evangélica A Mão de Deus, tá bom? Então faça isso, anote, dá uma printada na tela desses dados aí, que aí você não terá nenhum problema em nome de Jesus, tá bom? Então vamos fazer então um louvor a respeito desse momento sagrado, que é o momento da oferta, da devolução do dízimo, em nome de Jesus.
oferta maior é o nome do louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu entro na tua presença para orar, interceder, em nome de Jesus, por cada dizimista, por cada ofertante, cada semeador, cada empreendedor, cada investidor da tua obra neste lugar. Mas em especial eu peço uma bênção ao dizimista fiel, pois esses são os que o Senhor levantou e ouviram a tua voz para se manter fiel e abençoar esta casa, Senhor. Que nunca falte a eles, Senhor. São eles que são os instrumentos, Senhor, que nos dá condições, Pai. O Senhor nos dá através deles condições de nos programarmos, de fazermos algo, inclusive se nos comprometemos com o compromisso da tua obra. Pai, é para a tua glória que eu abençoo a todos, mas em especial o dizimista fiel. E aqueles que fazem um gesto até além deste, que é uma oferta, algo de investimento, empreendendo na tua obra, esse receberá uma graça muito especial, que faz além daquilo que o Senhor determinou para a tua glória. Então que nunca falte a nenhum deles, Pai. Nunca falte o que eles fazem para a tua obra. Muito pelo contrário, elas sejam, a semente que eles plantaram seja multiplicada, assim como um grão de uma espiga é plantado e ela nasce e pega com várias espigas, multiplicada por centenas e centenas de espigas. Que assim seja de milhos, de semente, assim também seja, Senhor, em nome de Jesus, o que eles plantaram na tua obra. Em nome de Jesus Cristo. E aqueles que ainda não entenderam isso, Pai, que continuam ainda achando que estão fazendo ao homem, perdoa esses, Pai, de uma maneira tal que eles possam ser libertos dessa cegueira espiritual antes que seja tarde e o final venha e eles tenham que responder perante o Senhor essa negligência. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, igreja? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem
de pregação, do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Spot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.